Sabri Marnan. Baru kata Tuhan Elohim melek kaulam boleh dilihat. Amém. Deus dos homens, Asilo Bene Israel. Sempre, por favor, eu quero compartilhar uma reflexão aqui com vocês, antes da gente começar a comer ou desmaiar de fome. Sentai-vos, vai durar um pouco tempo, 3 ou 4 horas. Amor. Tá, poxa. Estamos no início do mês de Tishrei, como a gente falou ainda há pouco, né? E o mês anterior a Tishrei é Elul. Toda a liturgia de Rosh Hashanah, ou pelo menos as principais liturgias do Marzó, elas estão focadas em Tishrei, né? Nós temos aí o Rosh Hashanah, a gente vai ter o Yamim Noraim, o Yom Kippur, e na sequência Sukkot. Tem mais alguma coisa no meio do caminho? Vocês que tem, né? Bom, Deus abençoe. E aí o que acontece? Elul parece ficar sem muita importância, a não ser o fato de ter que compor o calendário judaico. Você tem vários meses ali, Elul é um deles, tem que estar lá, não pode faltar Elul, mas dá a impressão de que Elul só está lá somente para completar os meses. Não, Elul traz um pouco mais sobre isso, e dentre as muitas coisas que poderiam se falar nesse momento, eu quero trazer uma reflexão de Elul, ok? Elul que antes do pôr do sol, acho que é isso, né? Estávamos dele, eu saindo dele, pegando ali, ok? Muito bem, Elul, quem estuda hebraico sabe, quem já leu o nomezinho dele em hebraico, ele é composto de 4 letras, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, ok? Né? Muito bem. E com essas letras, o que é que os sábios entenderam? Eles compreenderam que dentro da palavra Elul está trancado um versículo do Cântico dos Cânticos, que se encontra em Cântico dos Cânticos 6, versículo 3. E esse versículo é Aniledodi, Vedodili. Essa frase quer dizer, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ou eu sou do meu querido é meu, já que Dodi pode ser tanto amado quanto querido. Muito bem. Geralmente, essa frase ela é usada em anéis que os judeus dão para judias, e quando eles estão se relacionando e estão aí planejando casar-se, e o relacionamento vai ficando sério e tal, então geralmente se encomenda o anel com uma frase dessa em cima, né? E de forma romântica entrega ali para a companheira. Aniledodi, Vedodili. O que é que isso nos comunica? Veja, pensando sobre isso, eu pensei, o que eu vou dizer em Rosh Hashanah? Enquanto eu buscava na minha cabeça, esperando que o Eterno me iluminasse com alguma reflexão, chegou um parente nosso com um galo debaixo do braço. Aqueles galos de feira branco. Vai dar alguma coisa no final, tenham paciência. Né? Chegou com o galo, e esse galo está amarrado numa sacola, amarrado pelo pé, como geralmente faz na feira, ele colocou ele na porta. Ele precisou ir trabalhar, ele trouxe de manhã, precisou ir trabalhar, eu disse, e o galo? Não, vai ficar aí o galo. Aí ele foi embora. É normal que o Nordeste fazer isso, já viram, né? O pessoal amarra o galo. Mesmo na feira, tá lá para vender, parece que é meio pulmói, né? É mais galinha lá amarrado. É normal. Mas por algum motivo aquele galo me comoveu. Eu olhei lá na carinha dele, estava lá tão paciente, rapaz, aceitando o seu destino ali. Lógico, ele não sabe que nada vai acontecer com ele. Mas ele estava tão tranquilo, num olhar tão sereno. Puxa, que me comoveu. E aí, foi o que eu fiz. Soltei o galo. Pegou o galo e botei lá no quintal. Pra agonia dela, porque o galo sujou o quintal inteiro. Então ele só dobrou um trabalho lá, coitado. Mas tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. E o galo ficou lá solto. Aí dei cuscuz pro galo, tudo aquela. E quando eu olhava para aquele galo, eu não sei se vocês sabem, mas esses galos criados em granja, eles adquirem um aspecto físico de adulto antes do tempo. Se você criar um galo no quintal, uma galinha no quintal, para ela chegar ali à idade mais ou menos adulta, leva 8 meses. Não é mais ou menos isso, né? Pelo menos meu pai criava um galo de briga, né? E ele levava esse tempo aí para começar a treinar o galo. 8 meses. Uma galinha de granja, ela está pronta ao abate em média 45 dias. 45 dias. Veja, né? Ora, se um pintinho desde que nasce até virar um galo ou uma galinha é 8 meses, essa galinha de granja, quando nasce, 45 dias depois está com aspecto de adulto.
Em outras palavras, é um corpo de adulto, mas uma natureza de criança. E eu não sei porquê, apesar de eu já saber isso fazer muito tempo, nesse dia, que foi, acho que foi ontem, isso me comoveu tanto. Eu falei, puxa, que coisa. Ele estava com o coitado lá, tentando se comportar como se fosse um pitinho, mas a cara dele era de uma pessoa idosa. E é um galo adulto, o aspecto dele era de um galo adulto. Né? Eu olhei para aquele negócio ali e comecei a refletir no seguinte. Primeiro me veio à mente que o galo é um animal importante no judaísmo. Todo mundo sabe disso, que o galo é um animal importante no judaísmo? Sim. É. Alguém pode citar algum aspecto que ele é importante? As bênçãos que nós fazemos, né, no chamariz do galo. Perfeito, é ele que marca perfeito o início da vida. Deus abençoe. Realmente. Né? Não, mas pro bem do galo. Não, realmente é muito bem. Mas esse aspecto que ele explorou é fantástico, realmente. É ele que determina a hora do serviço religioso. Né? O Talmud estipula que a natureza emite alguns sinais de quando os turnos da noite e do dia ocorrem. E no caso da noite, o canto do galo está relacionado, o urro do jumento está lá relacionado, o choro do bebê de madrugada quando deseja mamar, e quando as mulheres acordam de madrugada para conversar com os homens. E também a gentileza do galo. A gentileza do galo. Por favor, gostei disso. Vai lá. Eu já andei lendo e faz assim a comparação de que o galo ele é muito gentil. Quando ele chama as galinhas para comerem, entendeu? Sim, verdade. Ele é muito patriarcal, né? É muito bonito isso aí. E o jeito que ele galanteia, né? É um charme danado e corre a asa assim, é um negócio espetacular. Perfeito, de fato. E no judaísmo especificamente, os rabinos gostavam de ter galo. Hoje não, porque hoje existem outros métodos de fazer o que os rabinos do Talmud faziam. Mas eles geralmente levavam um galo debaixo do braço, porque era a partir do canto do galo que se determinava a meia-noite. E essa meia-noite não é a 0 hora que a gente discute aqui, né? Porque pra gente é o seguinte, a noite tem 12 horas, a meia-noite é 6 horas depois que a noite adentrou, né? No judaísmo não se pensa assim. No judaísmo a noite é dividida em 3 blocos, e a meia-noite seria o meio do bloco do meio, que não acontece exatamente a 0 hora. Então é um horário místico que quem determina é o galo. E lógico, não é o galo que diz assim, peraí, é meia-noite agora, hein? Não é isso não. Quando a meia-noite ela surge, ela traz uma energia que provoca o galo a cantar. Então quando o galo canta é quando essa energia ela estoura e o galo não consegue se conter. Né? Para o Talmud é assim que funciona. Por isso os rabinos levavam o galo debaixo do braço para onde iam, para ter a certeza de que iriam acordar exatamente à meia-noite para estudar a Torá, cumprindo uma mitzvah, né? E de estudar a Torá de madrugada, que é o momento em que os mundos espirituais estão abertos e os seus pedidos a Deus chegam lá sem nenhuma interferência. Então é muito importante estudar a Torá de madrugada, orar a Deus de madrugada. Só não é coisa muito simples, porque geralmente a gente está muito cansado e vai dormir. Né? Mas se puder, por favor, façam isso, é muito importante. E o galo é esse instrumento, perfeitamente. Nas escrituras sagradas, o galo aparece ali naquela fala de Rabi Yeshua em relação a Kefa. Né? Ele está lá prestes a chegar ao desfecho de seu momento ali, da sua história, do seu drama, e ele diz que, olha, está chegando a hora que o Filho do Homem será entregue e tal. E Kefa, tomado de um zelo e amor pelo seu rabino, diz assim, meu Senhor, eu vou contigo para onde tu fores, inclusive até a morte. Aí Rabi Yeshua, né, vai com todo cuidado e diz assim, olha Kefa, ainda que antes do galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Né? Lógico que ele não está censurando o Kefa, ele sabe da limitação humana. Né? E a prova de que ele não censurou, na verdade, era somente uma chamada para que Kefa entendesse de que, por mais que nos sintamos capazes, há um momento em que a gente fraqueja, é que depois ele vai escolher o Kefa como o líder do grupo, na ausência dele. Né? Então não era exatamente uma censura, e o Kefa não fez aquilo por mal, ele amarga muito quando comete aquele deslize ali. Mas o assunto aqui é o galo. E no Zohar, no Talmud, no Tratado de Berachot 60b, conta-se a história do Rabi Akiva, que ele ia de uma cidade para outra com o seu galo e com o jumento.
né, um jumento para transportá-lo e ajudá-lo a entender quando determinado momento da noite se manifesta, e o galo para marcar a meia-noite. E quando ele chega próximo de uma determinada cidade onde ele ia se hospedar, aí ele percebeu que ele tinha parado para descansar um pouco debaixo de uma árvore e acendeu uma fogueira. Né? E aí foi o que aconteceu, veio um vento forte e apagou a fogueira. Ele disse, mas graças a Deus que eu tenho aqui o jumento e o galo. Aí veio um leão e matou o jumento dele. Ele disse, poxa, ainda bem que me resta o galo. Aí veio uma raposa e levou o galo. Ele falou, meu Deus, e agora eu fiquei sem nada. E enquanto ele estava lá estarrecido, imaginando que ficou sem nada, uma tropa romana entra na cidade, que ele ia se hospedar, toca fogo em tudo, mata todo mundo. Aí é onde ele concebe aquela frase que mais tarde o rabino vai encarnar, que é o Gamzol e Shalom. Tudo tem para a paz. Né? Gamzol e Shalom. Okay? É onde ele concebe essa ideia. Mas o que eu quero aqui não é discutir sobre o Rabi Akiva, é mencionar que na história dele estava lá um galo, como prova de que o galo era um instrumento, vou chamar de místico, né? Usado pelos rabinos com certa frequência. E tudo isso me veio à cabeça enquanto eu contemplava aquele velho galo com coração de criança. Né? Muito bem. E um aspecto que eu percebi, quando as pessoas falam de religião, na maioria das vezes, as pessoas estão um pouco se lixando para os animais, perceberam? Não é? Discute teologia, salvação, perdição, paraíso, inferno. Aí a pergunta é, uma galinha vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? Ninguém discute isso. Mas, coitado, não. Quer dizer, o galo está em dupla desvantagem, né, cara? Porque o porco é consumido por uma ala, o galo é consumido pelas duas. Né? Então, infelizmente, teve alguém que disse para mim. Bom, eu iria derivar o assunto, mas no final das contas a questão foi o seguinte: que alguém estava censurando alguém por uma determinada atitude que, aos olhos dessa pessoa que criticou, seria uma atitude violenta, né? Mas se você tirasse o sentimento do contexto, a atitude era normal. Só pareceu, para uma pessoa sensível, muito violenta. Aí eu cheguei para a pessoa e disse assim, você come galinha? Aí ele disse, sim, eu como galinha. E você se sente um demônio por causa disso? Ele disse, não, isso você já perguntou para o parente da galinha que você comeu, o que, é que ela acha? Se perguntar, ela puder responder, né? Você é um demônio, comeu minha parente. Ok, então, bom, porque é caché, né? Porque é caché. A Torá, por sua vez, ela discute a questão dos animais. Ela discute, ela se importa, a Torá se importa com os animais. Tem um trecho lá no profeta Isaías, onde o Eterno incita o profeta a dizer que há de castigar severamente todos aqueles que maltratam a terra. Não é? Perfeitamente. Há uma mitzvah direto da Torá que diz assim, ó. Eu não escrevi aqui, só coloquei o trecho, mas essa mitzvah diz o seguinte: se você estiver caçando, encontrar um ninho de pássaro, seja na árvore ou no chão, com ovos ou com filhotes lá, e a mãe em cima, você deve espantar a mãe e levar os filhotes. Aí conclui o versículo, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Por que o fato de eu espantar, um exemplo, uma rolinha e levar só os ovinhos ou os filhotinhos, isso iria prolongar meus dias sobre a terra? Porque parece um negócio tão bobo, né? Um negócio tão simples. Você ia morrer de fome, né? Se levar a mãe e deixar eles lá, vai morrer de fome, na verdade. Não, de fato, você tem razão. Mas por que o Eterno iria transformar isso numa mitzvah tão importante? A preservação, né? Perfeitamente, né? Porque veja, quando o versículo conclui, né, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, essa é a mesma recompensa que alguém receberia por honrar pai e mãe. Honrarás teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Todo mundo lembra dessa mitzvah? Vê. É como que o Eterno colocasse mais ou menos em pé de igualdade honrar pai e mãe e proteger a natureza. É muito importante proteger a natureza. Mas nós temos a necessidade de nos alimentar. Como danado que eu protejo aquele galo, que agora, a essa hora, deve estar as canelinhas dele no lixo ou no busto do cachorro, que já comeram o galo. Né? Eu não pude ver o galo. Só restou a historinha para contar. Veja, infelizmente, né? Não deu, né? Não deu para livrar o galo. Mas a parte legal de tudo isso é que, primeiro, o Zohar ele diz assim: tudo que manifesta-se nesse mundo, toda a vida que manifesta-se nesse mundo, o objetivo dela é unir-se com Deus. Toda vida, qualquer vida, não importa qual seja. Da mais simples à mais complexa, todas elas é unir-se ao uno, a Deus. E isso se dá por uma escala de ascensão. Por exemplo, para o Zohar ele entende assim: a vida que existe na grama, ela evolui quando é comida pela vaca. A vida que existe na vaca, ela evolui quando é comida por um animal acima dela. No caso, um animal carnívoro. E se for comido por um homem, melhor.
É lógico, eu acredito que o redator lá do Zohar, ele comia carne, por isso ele estava defendendo ali. Mas existe essa ideia, né? Então, no caso, o galo ele evoluiu. Evoluiu. Né? É uma pena que, se a gente pudesse ter consciência disso, ou seja, quem consumiu o galo tivesse consciência disso, essa evolução seria em mais de um sentido. Não somente o galo evoluiu cumprindo o seu papel próprio na cadeia alimentar, como promoveria a evolução do espírito daquele que comeu. Porque quando o indivíduo consome qualquer forma de vida apenas para se saciar, é o seu corpo que se nutre, mas o seu espírito em nada mudou. Quando eu faço isso conscientemente, aí eu alimento não somente o meu corpo, mas o meu espírito também. E a essência daquela criatura viva, que é feita por Deus, é em certo sentido parte de Deus, une-se a mim. E eu me torno maior. Okay? Tem um livro chamado O Profeta, escrito por um místico e poeta chamado Khalil Gibran. Já ouviram falar dele? Khalil Gibran, né? Nunca ouviu falar, mas ele é muito famoso. É Khalil Gibran ou... Desculpa. Ele não escutou o final. Khalil Gibran. Gibran. E lá nesse livro, o profeta tem um momento em que o profeta está se despedindo de uma cidade que ele ficou muitos meses lá aprendendo de Deus na conduta das pessoas. E na hora dele ir embora, aí o pessoal vai lá se despedir dele, muita gente chorando, o profeta era gente muito boa, e ele dizendo assim: profeta, antes de tu irdes, brinda-nos com a tua sabedoria, deixa-nos uma herança para os nossos filhos. Aí ele disse: o que mais eu poderia dizer sobre vós, se não repetir aquilo que eu vi de vossa conduta? Aí começaram a fazer perguntas sobre a vida para ele. E uma delas foi o seguinte: falando sobre a caça, né? Alguém vai no mato caçar, falando sobre isso, do aspecto filosófico, religioso sobre isso. Ele disse o seguinte: quando você for bater um animal, olhe para os olhos dele com consideração e diga assim: aquele que a tudo criou, entregou você nas mãos de alguém mais forte do que você, que sou eu. Um dia, esse mesmo alguém me entregará nas mãos de alguém mais forte do que eu. Né? Que diferença isso faz? Isso se chama respeito. Essa é a diferença. É respeito. E ter respeito por uma coisa que parece muito insignificante é muito mais honroso. No mundo espiritual tem uma repercussão maior do que você respeitar aquele que naturalmente é grande. Porque ao grande, se você não respeita, ele obriga você a respeitar. Ele tem força, ele tem poder, ele tem recurso para isso. Mas ao idoso, a criança, o animal, o deficiente, né? A pessoa sem status social, o mendigo, quando você respeita alguém assim, se você quiser desrespeitá-lo, qual a força que essas pessoas teriam para dizer: não, eu mereço respeito? Nenhum. Então, quando você faz isso, você não faz porque ele está te persuadindo por alguma força persuasiva. Não, você faz por temor aos céus. E esse é o ponto da nossa reflexão de hoje. Foi isso que o Galo me ensinou antes de viver suas últimas horas indo para a panela do Hermes. Foi o Hermes que trouxe o Galo. Esse Galo me trouxe essa reflexão. Veja, o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, versículo 13, eu sempre cito muito esse versículo, parece até um provérbio. Todo mundo, eu acho que quem já me viu lá na Rádio Cultura, que eu apareci lá mais de uma vez, e todas as vezes citei o mesmo versículo, acho que o pessoal diz assim: vai ser agora que ele vai dizer esse versículo. Porque eu repeti muitas vezes isso, vou repeti-lo agora, que faz muito sentido para mim. Acho que vai fazer sentido para vocês também. Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, que é o final do livro, quando ele tem toda aquela reflexão espetacular. Todo mundo já leu Eclesiastes? Sim. Né? Que em hebraico é Kohelet. Não tem uma tradução exatamente, mas os sábios entendem assim: aquele que sabe. É legal, né? E ele é atribuído ao rei Salomão por causa do seu prefácio. Kohelet, filho do rei Davi, acho que é mais ou menos assim que funciona, né? O nome Salomão não aparece lá, se eu não estiver enganado, mas ele é identificado como filho do rei Davi e a tradução então ao rei Salomão. E lá ele diz lá no final o seguinte: olha, o fim de tudo que foi dito no texto em português: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo o quê? Aquele que teme a Deus e guarda os seus mandamentos é um homem crente, porque todo homem tem o dever de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas há homens que não temem a Deus e não guardam os seus mandamentos. Eles são o quê? Homens descrentes. Sim ou não? Sim. O texto está dizendo isso.
No texto hebreu diz diferente. No texto hebreu, uma coisa pequena muda e muda totalmente o sentido do texto. Diz assim: Sof davar kol nishma, et ha'elohim irav et mitzvotav shebor tizeh kol hadam. De tudo que tens ouvido, o fim é temar Deus e guardar seus mandamentos, porque isso é todo homem. Não é o dever de todo homem, é todo homem. Qual é a diferença? A diferença é que agora, aquele que teme a Deus e guarda seus mandamentos é um homem. E o que não teme a Deus e não guarda seus mandamentos, o que é? O texto deixa a questão. E quem responde essa questão é Judas e Pedro lá em suas cartas. Judas em 1,10 e Pedro, 2 Pedro 2,12. Em resumo, os dois versículos dizem basicamente a mesma coisa. E aqueles como animais irracionais que foram feitos apenas para serem presos e mortos, blasfemam do que não entendem e perecerão na sua corrupção. Então, o homem e ou a mulher que não crê em Deus e não gosta dos seus mandamentos, entenda, para Kohelet, para Judas e para Pedro, são animais. E como eu não sou perfeito, como eu não consigo guardar os 603 mandamentos 24 horas sem tropeçar em nenhum, nesse momento eu olhei para o galo e vi um semelhante ali. Né? Lógico que isso durou pouco tempo, depois sai fora, vai ser um animal. Mas houve uma correspondência ali no momento, e quando eu pensei em tudo isso, eu falei, poxa, o que esse galo poderia fazer para não ir parar na panela do Hércules? Faltou pouco, se ele fizesse só olhasse para mim e falar assim, não, toma aqui, sem conta, não como galo não, ele fez assim para mim, o galo faz isso. Então só ele ter feito mais alguma coisinha, porque ele já tinha me comovido, faltou pouco para ele não ir para a panela, faltou pouco, e o que foi que faltou? Raciocínio do galo. Ele não tinha raciocínio, ele não entendeu que todo aquele contexto levava ele para o fim, ele não entendeu. E aí foi onde eu percebi que aqueles que não temem a Deus e não gostam dos seus mandamentos, semelhante a esse galo, não entendem que estão indo para o fim. Que o seu contexto está levando eles para o fim. E aquele que o observa, uma pessoa assim, como eu observava aquele galo, só está esperando um traço de racionalidade. Só está esperando um pouquinho ali, um sinal apenas. Mas o galo não foi capaz de dar um sinal, porque ele não entendia que ia para a panela. Ele simplesmente não entendia. Mas o homem racional, mas a mulher racional, ele consegue, pelo seu contexto, entender que alguma coisa, ele consegue mais ou menos adivinhar o próximo passo. É possível. Você olha assim, se parar para refletir, eu já vi alguém dizer assim, não, se pensar demais endoida. Realmente, existe esse risco. Mas, se não pensar de jeito nenhum, você vai parar no mesmo destino do galo. Você vai parar, metaforicamente, na panela de alguém. É importante refletir. Vale a pena correr o risco de endoidar. É importante. Você é mais do que um animal. É importante. Se bem que a base é a mesma. A base é a mesma. Né? A gente estava conversando ainda há pouco antes de começar oficialmente a liturgia e chegamos a essa conclusão, né? De que enquanto seres de carne e osso aqui dentro da lei da natureza, compartilhamos praticamente tudo com os animais. Comemos, bebemos, respiramos, descansamos, buscamos prazer, fugimos da dor. Todos os animais fazem isso. Isso não é traço de inteligência nenhum. Qualquer animal faz isso. E mais, viu? E faz muito melhor do que a gente. Porque não há animal que se droga. Você conhece algum? Já encontrou um gato assim? Já encontrou? Não. O gato, não. Está entendendo? Não vai encontrar. Veja, então em certos aspectos o animal é, em certo sentido, um ser até mais evoluído. Há uma socióloga moderna, ainda viva, infelizmente não me lembro o nome dela agora, e buscar agora lá em cima e de levar 30 minutos, acho que vocês não iriam deixar. Mas ela diz o seguinte, o ser humano, quando nasce, é um animal imperfeito. Em que sentido? Basicamente, todos os animais, quando nascem, já nascem prontos. Quando chega o seu momento de apartar-se dos pais, eles já sabem o que fazer, eles já sabem o que comer, já sabem o que correr atrás. E o pai e a mãe, basicamente, não ensinou. Eles só viviam e agasalhavam e protegiam para que a criaturinha não morresse. E quando seguiu a vida, vamos mais longe, vamos para as tartarugas. A tartaruga põe o ovo lá e rapa no mundo. Meses depois, o bichinho já nasce enterrado. Vê que terror. Meu Deus do céu, não é? E aí, quando ele sai da terrinha lá, já vem o urubu, todo mundo quer comer o coitado do bicho, rapaz.
que inferno. Mas ele vai correndo daí e alcança, muitas vezes alcança lá a água, ele já sabe o que fazer. No caso do ser humano não é assim. Quando o bebezinho nasce, o que é ele? Uma coisinha vermelha assim contorcendo. Vê que coisa estranha. Ele é muito frágil. E quando cresce, se o pai e a mãe não educar direito, todo mundo aqui, não, tudo bem, eu não vou entrar nesse aspecto. Quando cresce, se não tiver cuidado, eles vão virar desocupados. Se não for bem educado, vai achar que o mundo tem a obrigação de sustentá-los, o mundo tem a obrigação de dar-lhes do bom e do melhor, e quando isso não acontece, porque na realidade da vida não é assim, ele vai roubar, ele vai traficar, ele vai se prostituir, ele vai se matar. Né? Ou seja, realmente ela tem razão. O homem, quando nasce, é um animal defeituoso. Aí com a educação ele vai o quê? Vai se humanizando. Então quanto mais educado, mais humano. E é isso que a Torá então propõe. A melhor das educações. Por quê? Porque é uma educação que vem do céu. Uma educação que vem de cima. Que puxa você do seu contexto animal. Que desdobra o seu potencial, tornando-te algo acima, muito acima do contexto animal. Coisa que o coitado do galo não pôde fazer. E a frase que eu comecei essa reflexão, que Anne Vedodili, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, essa frase ela é usada por Israel para identificar o amor de Deus por Israel. No sentido pequeno, o amor de Deus pelo grupo religioso, pela sinagoga. Né? E os cristãos vão usar isso, o amor de Cristo, para a igreja. Ok? Muito bem. Mas como é que eu tenho consciência disso? Como é que eu sei que eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Como é que eu sei disso? Para declarar um negócio desse eu tenho que ter certeza, senão eu vou estar mentindo. Né? Eu conheci uma pessoa que ela era comprometida com Fátima Bernardes, mas ela nunca viu Fátima Bernardes senão pela televisão. Eu não sei como é que se deu o compromisso. Vê? Ou seja, Anne Vedodili não pode ser afirmado dentro dessas condições. Realmente você tem que ter a certeza de que o amado é seu e você é dele. Tem que ter a certeza. E aí você pode afirmar isso com firmeza. Anne Vedodili. Ora, para que haja esse vínculo, é necessário que você cative o amado. E aí estamos nos referindo a Deus. E nós cativamos a Deus quando fazemos o quê? O que Deus gosta. Como uma moça que busca cativar um jovem, ou um jovem que busca cativar a moça, e é o quê? Agradando-se naquilo em que elas querem ser agradados, e agradando naquilo que eles querem ser agradados. Tem que haver uma correspondência. Ok? E essa correspondência só se dará quando eu pensar, se Deus fosse um homem, se Deus fosse uma mulher, como é que Deus agiria? E quando eu busco imitar o comportamento divino, então eu saio do contexto comum, próprio dos animais, e passo a representar uma imagem de Deus como no espelho. E semelhante a alguém que gosta de se ver, Deus olha para mim. E aí sim começa a haver a correspondência. E agora eu posso dizer, Vedodili. Antes disso não. Se eu conseguir isso com perfeição, se eu atingir isso no mais alto grau, sabe o que acontece? A Torá diz o seguinte: e Enoque andou com Deus. Todo mundo lembra dessa passagem. E viveu Enoque 300 anos e não se achou mais, porque Deus o tomou para si. Na verdade, o texto hebreu não diz que Enoque andou com Deus. Diz assim: e Enoque, ele caminhou em direção a Deus. Riterhaler é caminhar em direção a Deus. Ok? Muito bem. O texto não diz que é com Deus, é em direção a Deus. De qualquer forma, para Maimônides, nenhuma coisa nem outra é possível. Maimônides diz o seguinte: olha, ninguém pode estar mais próximo de Deus do que o que já está, e ninguém pode estar mais longe de Deus do que o que já está. Por quê? Porque Deus é onipresente. Então Deus está dentro de você, Deus está fora de você. Deus está acima, Deus está abaixo, Deus está em todo lugar, simultaneamente. Ah, eu vou correr de Deus, vou me afastar. Não é possível. Não é possível. Eu quero me aproximar mais. Fisicamente, não é possível, porque ele já está aqui. Ponto. Aí agora Enoque vai tentar explicar o que a Torá quer dizer, andar em direção a Deus. Maimônides ele explica assim: a distância entre os corpos é medida em metro. Mas a distância entre os espíritos, já que não tem a barreira da matéria, é medida em semelhança. Por exemplo, eu estou agora fisicamente mais próximo de vocês do que da minha esposa que está lá na palavra. Não, ok.
de Bibiu. Bibiu tá, é minha coruja. Tá lá em cima, estou mais próximo de vocês, da minha esposa, do que de Bibiu. Mas aí, nesse caso, espiritualmente, agora ela foi para lá. Eu estou mais próximo dela do que de vocês. Por quê? Porque como nós andamos muito tempo juntos, como diria aqui no Nordeste, um pegou o pantinho do outro. Ou seja, os nossos espíritos ficaram muito semelhantes. E a barreira, a essência, ela está muito parecida. Vamos imaginar o seguinte. Os espíritos distintos são um copo com água e com óleo. As substâncias estão se tocando, mas elas se misturam? Não. Não se misturam, não é isso? Muito bem. Então, no mundo espiritual, mas muitos entendem assim. As entidades, elas se tocam, porque não tem barreira física para separar, mas não se misturam porque a essência é diferente. Mas se houver um fator que faça com que essas essências elas se transformem, agora vamos imaginar esse mesmo copo com água e com óleo, e eu derramo lá até detergente e mexo com a colher. O que é que vai acontecer agora? Vai misturar. Essa substância que eu adicionei, ela mudou a essência da água e do óleo, e aí quimicamente só quem estudou bem isso aí que vai explicar, né? E vai misturar e vai ficar uma coisa só, ok? Mas vamos dizer então que quando eu me esforço para imitar o comportamento divino, a minha natureza, o meu espírito, a minha essência começa a mudar parecendo-se com a dele. E quanto mais parecido com a dele, mais próximo. Agora eu posso me aproximar. E se aproximou tanto que misturou um com o outro. Não é mais possível distinguir quem é Enoque e quem é Deus. Não é mais possível. Não é? E a tradição judaica vai informar que além de Enoque, Será a neta do Abraão, filho de Rubem, passou por isso, ela foi tomada aos céus, viva, não morreu. O Eliezer, o servo do Abraão, né? O servo cananeu do Abraão, também foi tomado por Deus vivo, ele não morreu. Quem mais passou por isso? Rabi Yeshua. Eu acredito que a maioria acredita, se não todo mundo aqui acredita, está lá escrito. Ele passou pela morte, ressuscitou, né? E subiu aos céus vivo. Faz 2000 anos que ele está misturado lá com Deus, e inclusive os cristãos não conseguem fazer separação. Veja, ele está misturado que está. Ok? Então, quando eu imito a Deus adequadamente, a minha essência, ela se aproxima tanto de Deus que se mistura com ela. É somente aí em que é possível dizer Aneledodi, Vedodi. Então, se estamos aqui conversando uns com os outros, é porque exatamente a gente ainda não alcançou isso aí. Mas estamos mais próximos disso do que quem não sabe dessa possibilidade, não sabe dessa realidade, não conhece a Torá, não consegue galgar os caminhos que levam a essa realização final. E chegar nesse ponto é viver para sempre. Eu acho que é o sonho de toda pessoa, seja lá de que religião for. Ninguém quer morrer. Tem alguém aqui que sonha? Meu Deus, meu sonho é morrer. Não tem. Só a Então, curiosidade, a vontade não. boa, tá entendendo? Se pudesse morrer e voltar, seria show, né? É, Porque sabe, vivia a experiência lá e voltava. Não é possível. Né? Tocar a gaita do João Grilo. Ok, então é isso que eu quis trazer para vocês. Fechando então, o que é o mês de Elul? Essa provocação de minha natureza a rever aí a minha forma de caminhar pelo mundo, que a partir de Tishrei eu venha empreender ter essa meta, esse objetivo em me tornar um com Deus. Ah, mas vou conseguir, não vou conseguir, não interessa. Houve um sábio que disse assim: todo mundo, quando vai empreender uma viagem, ela sabe de onde está partindo, tem certeza onde vai chegar. O que é que ele ignora? O percurso. E no percurso acontece tanta coisa. Mamonas Assassinas não chegou lá. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Muito bem. Veja, né? No percurso tanta coisa aconteceu. Uma gravidez e não realizou no final. Né? Ah, eu tenho dinheiro chegando para mim. Aí vem um ladrão, rouba no meio do campo, não chega. Então o percurso é muito importante. E no judaísmo, o percurso é mais importante do que a chegada. Por quê? Porque em relação à Torá, não há fim. O que você tem é o percurso. Só e apenas só. Como se isso fosse pouca coisa. Afinal de contas, a Torá será estudada no Olam Rabá e eternamente. Então tá bom, vale a pena uma viagem eterna. Muito legal. Ok, fechou aqui a reflexão. Espero que tenham gostado. E Amém. nas vossas orações lembrai do galo. Vamos lá, vamos fechar aqui. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol am, ולא מבד מכל לשון, וכידישם במצוותיו,
ותיתן לנו את אדוני אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה, מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ולדבריך אמת וקיים עלינו. ברוך אתה אדוני מלך כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolhestes dentre todos os povos, nos exaltaste acima de todas as línguas e nos santificaste com teus mandamentos. E tu nos tens dado com amor ao eterno nosso Deus este dia da recordação, dia do toque do chofar, dia festivo da santa convocação, em memória da partida do Egito, porque tu nos escolheste e nos santificaste dentre todos os povos. E tua palavra é verdadeira e firme para sempre. Bendito sejas tu, eterno Rei de toda a terra, que santificaste Israel e o dia da recordação de hoje. Amém. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam. Eloheinu melech haolam. Shechechayanu. Shechechayanu. Bekiyemanu. Bekiyemanu. Behikianu. Behikianu. Lazeman hazeh. Lazem. Amém.